E haja homenagens para Zagallo nesse dia. Vamos, inclusive, resgatando aqui um pouco da história desse ídolo do nosso esporte com o João Vitor Xavier, apresentador do CNN Esportes SA. Está com a gente também. João Vitor, a gente está aqui no momento de recordação, cada um trazendo um pouco da sua lembrança quando falamos de Zagallo. Quero saber das suas. Quais são suas memórias quando a gente fala de Zagallo? Ele que é essa referência para todos nós. Um bom dia, bem-vindo aqui à nossa programação. Prazer falar com vocês. Eu tenho muitas recordações do Zagallo. Eu tive o privilégio de cobrir seleção brasileira com o Zagallo. A minha primeira fase de cobertura da seleção foi na preparação para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e depois durante a Copa do Mundo de 2006. E ali o Zagallo era novamente auxiliar técnico do Parreira e ele tinha uma presença muito forte, muito marcante naquele grupo, naquele elenco da seleção e uma figura extraordinária. O Zagallo ele tinha uma característica muito positiva de tratar a todos muito bem. Ele era muito generoso no seu trato com a imprensa. Eu era um garoto, já que vocês falavam de idade agora há pouco, eu era um garoto, estava no início da minha carreira, e o Zagallo tinha essa característica. Ele tratava um repórter início de carreira da mesma maneira que ele tratava uma grande figura da imprensa nacional. Ele tratava uma pequena rádio do interior de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da mesma maneira que ele tratava um microfone mundial como o da CNN. E isso cativava muito a todos. A maneira com que o Zagallo lidava com toda a imprensa, com todo mundo, com todos os torcedores. Eu me lembro bem de uma cobertura que fiz na reinauguração do Estádio Olímpico de Berlim, em 2004, e que uma coisa que era muito comum na época, os torcedores iam para a porta do hotel da seleção brasileira e o Zagallo ficava por lá horas e horas e horas atendendo torcedores, tirando fotos, dando autógrafos, contando histórias, ouvindo histórias e sempre com uma paixão muito grande pela seleção. Quando ele via uma criança com a camisa da seleção brasileira, ele dava atenção e ele fazia brincadeiras, era uma figura muito cativante. O Zagallo era um vovô de todos nós na seleção, ele era chamado por todos ali de Seu Zé, né? Apesar do nome ser Mário Jorge Lobo Zagallo, o apelido dele no dia a dia do futebol era Seu Zé, e ele tratava todos com muito carinho, porque ele era um grande vovô de todos que viviam a seleção, era uma figura que tinha um carisma enorme, que tinha uma paixão gigante pela seleção brasileira, e além disso, ele tinha uma história muito vitoriosa. Temos que lembrar que Zagallo foi campeão do mundo como jogador revolucionando a sua posição. Ele foi o primeiro ponta a marcar. Ele era chamado de formiguinha, porque ele, apesar de ser um ponta, e naquela época os pontas tinham a função de muita ofensividade, ele criou a função do ponta que voltava, que marcava. Foi bicampeão em 62, formando ataque na seleção brasileira com Pelé e com Garrincha. O Zagallo foi técnico e revolucionou o jeito de jogar, ele conseguiu colocar muitos gênios que tinham posições em seus clubes muito parecidas, Tostão, Pelé, Gerson, Rivelino, ele conseguiu encaixar todo mundo numa seleção só e fez aquele que para muitos, inclusive para mim, é o maior time de futebol de todos os tempos, que foi a seleção brasileira de 70. E depois disso, ele ainda teve uma função primordial na Copa de 94, porque o Brasil tinha o Parreira como técnico, mas quem era o para-raio daquela seleção era o Zagallo, que tinha muito estofo, que tinha muita história e que segurava as pancadas que o Parreira tomava. Ele tinha lombo, ele tinha lastro para segurar as pancadas que o Parreira ainda não tinha. Então, o Zagallo tem uma história extraordinária. Se o Pelé é, inegavelmente, o maior jogador da história da seleção, eu ouso dizer que o Zagallo é o maior nome da história da seleção. Nenhum nome tem tanta importância para a seleção brasileira quanto o Zagallo, pelo que ele fez em campo como jogador e pelo que ele fez fora de campo como um técnico campeão, como um auxiliar técnico campeão e como um técnico vice-campeão, porque muitas vezes no Brasil o vice não é tão reconhecido, mas falávamos agora há pouco da Copa de 98, quando ele foi vice-campeão do mundo. Então é uma história incomparável com a seleção brasileira.
João, é inegável, né, esse legado que o Zagallo deixa. Você deu aí um panorama grande aí dessa carreira brilhante dele, mas queria saber de você. Agora o Zagallo vira essa lenda. Ele já era, mas agora ainda mais. O que é que os técnicos atuais, o que é que o futebol brasileiro pode aprender com esse legado do Zagallo? Como é que a gente vai se lembrar do Zagallo? Como é que a gente vai falar do Zagallo para os nossos filhos, netos, para essa geração que não chegou a conhecê-lo? Ô, Ludmila, eu guardo duas coisas do Zagallo como técnico muito fortes. Primeiro, a paixão. Tudo que a gente vai fazer na vida é necessário que a gente tenha uma dose grande de paixão por aquilo que a gente está fazendo. Por mais passional que seja o exercício de qualquer profissão, essa paixão, esse sentimento, isso tudo é muito importante. E o Zagallo tinha isso. Ele tinha isso como técnico de clube. Eu me lembro de quando o Zagallo ganhou um tricampeonato carioca pelo Flamengo, uma cobrança de falta do Petkovic no último minuto do jogo, e aquela explosão do Zagallo, ele batendo no peito, falando da paixão, do amor dele pelo Flamengo. E olha que ele foi técnico do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e do Botafogo, mas ele tinha entranhado esse sentimento, essa paixão, aquelas imagens muito fortes da Copa de 98, quando o Zagallo pega na semifinal contra a Holanda em Marsella, e ele pega os jogadores do Brasil, e ele pega o Tafarel, e chacoalha o Tafarel, e ele pega os jogadores da seleção, e aquele faltam 5 jogos, faltam 4 jogos, faltam 2 jogos, e o Brasil vai chegar, e ele criava aquelas frases maravilhosas, que tudo terminava no número 13, que era o número meio que da superstição do Zagallo, e ele transformava aquilo tudo numa mística, num envolvimento. Então, essa paixão do Zagallo, isso é muito importante. O futebol tem perdido isso. O futebol tem perdido esses personagens que tratam o futebol como algo além de um jogo, como algo além de um compromisso profissional. O futebol como paixão, como entrega, como coração, como alma. E o Zagallo tinha muito isso. Uma outra coisa muito importante do Zagallo era a capacidade tática do Zagallo. Eu gosto muito de estudar o futebol e de estudar o futebol taticamente. E uma oportunidade, eu tive uma chance de ter uma longa conversa com o Zagallo num desses saguões de hotel por onde a seleção brasileira passava, e ele era figura muito presente no trato diário com todos nós. E eu conversei muito com o Zagallo sobre aquela seleção de 1970. E eu, garoto, começando a vida, falei: Zagallo, mas ali era uma seleção com muita qualidade. E ele respondeu: esse foi o meu maior desafio, conseguir juntar toda a qualidade, botar todo mundo junto. Então, essa característica do Zagallo, de conseguir montar um time com o que ele tinha de melhor e altamente ofensivo, isso também pode ser muito utilizado pelos técnicos dessa nova geração. João Vitor Xavier nessa conversa com a gente. E o 13 continua, como a gente lembrava há pouco, com Zagallo eterno. Obrigada, viu, João Vitor? Obrigada por essa conversa. Até uma próxima. Bom dia. Obrigada, João. Até mais. Muito obrigado. Obrigado a vocês e todas as homenagens possíveis a essa lenda, Zagallo eterno.